Caríssimos acadêmicos, em especial pessoal do curso de Direito da Unicecal, esse vídeo é para tentar ajudar na percepção de um material que foi enviado sobre a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, tá? Essa Lei 9.099 ela trata de juizado especial civil e criminal, mas o foco do material, obviamente, é para a questão do juizado especial criminal. Então, quando da divisão do Código de Processo Penal em procedimento ordinário, né, esse procedimento comum ele é dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo é o que está previsto na Lei 9.099. Então, a ideia era tentar fazer com que vocês compreendessem como que funciona esse procedimento dentro do juizado especial. O que o Código de Processo Penal estabeleceu? Ele estabeleceu que uma lei especial viria tratar do que seria o procedimento sumaríssimo, certo? E essa lei veio em 1995, a Lei 9.099, ela define esse procedimento sumaríssimo. No material que eu estou acompanhando junto aqui, o mesmo material que você tem e eu estou acompanhando aqui, ele fala das disposições legais sobre o juizado especial, né? E ele define que no capítulo 3 da Lei 9.099, o trato é sobre o juizado especial criminal. Então, todos os critérios do juizado especial são definidos inicialmente na parte inicial da Lei 9.099, que é uma lei totalmente processual. Depois, existe uma definição dos critérios do juizado especial: simplicidade, oralidade, economia processual, celeridade, a ideia de buscar o consenso entre as partes. Depois um outro capítulo que trata especificamente do juizado especial civil, que não é objeto do estudo nosso, e depois um capítulo 3, que fala dos juizados especiais criminais. O que se julga dentro do juizado especial? Bom, no que se refere a crimes, ele julga crimes de menor potencial ofensivo. Leia-se, crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, e também faz o julgamento das contravenções penais previstas na Lei 3.688 de 1941. Então, a contravenção penal e o crime de menor potencial, o crime cuja pena não ultrapassa 2 anos, é julgado pelo juizado especial. O que não é julgado pelo juizado especial? Bom, os crimes que obviamente têm uma pena maior que isso em sua apresentação no texto legal, tá? Então, esses crimes não são julgados pelo juizado especial, obviamente. E, além disso, por vedação legal, a gente exclui de julgamento do juizado especial os crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, porque tem uma vedação específica lá na lei conhecida como Lei Maria da Penha, tá? E os crimes militares, que também não são julgados pelo juizado especial, porque a própria lei do juizado especial traz tal determinação. Daí, os critérios do juizado especial são aqueles que pressupõem a existência de um julgamento onde seja possível o consenso. No caso do juizado especial criminal, a gente não fala em acordo, a gente não fala em conciliação, a gente usa o termo transação. Então, tal e qual na aula passada a gente estudou o artigo 28A do Código de Processo Penal, que traz uma mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, trazendo a possibilidade de acordo, não persecução penal. No caso do juizado especial, a gente tem a possibilidade também de um consenso, e aqui no juizado especial a gente chama esse consenso de transação penal. Então, o juizado especial, você vai perceber bem, quando você fizer o estudo da matéria, que ele traz um procedimento que possibilita duas situações bem características. Uma primeira fase, onde se busca essa transação penal, e uma segunda fase, onde não foi possível, então, terminar com um acordo, terminar com a transação penal, onde se elabora um formato de julgamento propriamente dito. Então, num primeiro momento, o juizado especial ele tenta o acordo, a transação penal, e se isso não for possível, o próprio juizado especial ele tem um mecanismo de julgamento, ele tem dentro da sua sistemática a possibilidade do julgamento desses crimes de menor potencial ofensivo. Tá? E esse julgamento é o procedimento sumaríssimo propriamente dito, que também está bem descrito no teu material. Tudo bem? Prosseguindo, dentro do juizado especial, então, a gente vai encontrar essa divisão dos procedimentos. Dentro do juizado especial, você vai verificar que a citação ela sempre vai ter que ser pessoal, justamente para tentar esse acordo, essa transação,
ou eventualmente mais para frente a suspensão do processo, é preciso que as partes estejam presentes. Então essa citação ela tem que ser necessariamente pessoal sob pena do processo não seguir dentro do juizado especial. E ainda sobre essa primeira fase da transação penal, a dúvida que a gente poderia ter era, puxa vida, mas em que casos então que é possível a transação penal? O legislador esclarece, é uma situação bem tranquila também, que a própria lei do juizado especial explica a possibilidade desse acordo, ou seja, você elabora um sistema onde você cria um mecanismo que gera um benefício para o judiciário, que tem um processo a menos para julgar, cria um benefício para a sociedade, que recebe do sujeito o pagamento de uma pena antecipada e alternativa, você cria um benefício para a sociedade, que recebe uma prestação de serviço, que recebe um valor pecuniário, que recebe a vantagem dessa pena antecipada e alternativa. Você cria um benefício para a vítima, que recebe o ressarcimento do prejuízo. E você cria pro acusado um benefício, que se sujeita a pagar uma pena de forma antecipada, entretanto mantém intacto o seu registro no que se refere a antecedentes criminais. Então a primariedade do sujeito fica mantida e ele aceita essa transação penal se ele tiver direito a tal benefício dentro dessa dinâmica do juizado especial. Bom, mas e se o sujeito não quiser a transação penal ou se ele não tiver direito à transação penal? Daí a lei passa para a segunda fase, daí a gente começa a estudar um segundo momento dentro desse procedimento sumaríssimo, que é o procedimento de instrução propriamente dito. A instrução acontece nessa segunda fase, dentro de uma dinâmica de atos, todos eles bem descritos no teu material ali, onde existe a denúncia, onde existe a citação do acusado, onde o acusado, no mesmo ato que é citado, é intimado para apresentação numa audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, a defesa apresenta a sua primeira resposta, sua defesa prévia, e o juiz recebe ou não a denúncia. Bom, a partir disso, instrui-se o feito e ao final, com oitivas, debates, temos a sentença penal. Esse é o procedimento, de modo geral, bem descrito no teu material para você poder analisar com calma. O que fica faltando com relação a isso tudo para a gente conversar? Dentro dessa segunda fase, existe a possibilidade da suspensão condicional do processo. O artigo 89 da Lei do Juizado prevê a possibilidade da suspensão condicional do processo. O que seria a suspensão condicional do processo? Bom, ela difere da transação penal, né? A transação penal, nós vimos que seria aquele primeiro momento onde todos fazem um acordo, tá, para o pagamento de uma pena antecipada e a não existência nem de uma denúncia, ou seja, o sujeito nem denunciado não foi. Na suspensão condicional do processo, percebam que eu estou falando disso já na segunda fase, depois da denúncia já recebida pelo juiz. Então, a suspensão pressupõe uma denúncia recebida pelo juiz, mas ainda assim uma possibilidade de não julgamento da lide de forma direta, não existência de julgamento de mérito. O que seria a suspensão do processo? Como o próprio nome diz, o processo ficaria paralisado durante um período chamado de período de prova, onde o sujeito, que é o acusado, aceita, se compromete a cumprir determinadas condições. Em cumprindo todas as condições, ao final desse período, o processo é extinto e ele continua com os antecedentes dele intactos. Tudo bem? Agora, dentro dessa dinâmica, nós temos que analisar esse artigo 89 da Lei do Juizado, que explica em que casos é possível a suspensão condicional do processo. Essa suspensão condicional do processo, ela possui alguns requisitos, como, por exemplo, crime cuja pena não ultrapasse 1 ano, no caso a pena mínima não pode ultrapassar 1 ano, acusado que não esteja sendo processado, que não tenha sido condenado por outro crime. Essa suspensão do processo ela tem que ser aceita pelo acusado, aceita pelo defensor, e acontece depois do recebimento da denúncia. Então, ela difere da transação em muitos pontos, tá? Ela é bem diferente da transação penal, porque a transação penal é antes da denúncia, ela é depois da denúncia. A transação penal, ela é uma pena antecipada e a suspensão é um processo que vai ficar paralisado, ou seja, se o sujeito descumprir as regras da suspensão condicional do processo, o processo volta à instrução e volta a julgamento, né? Então, existem algumas diferenças bem significativas entre uma
e outra. Bom, no primeiro momento seria isso. A ideia desse vídeo é apenas auxiliar no estudo do material que já foi apresentado. Como dica, vai acompanhando esse vídeo e passando os slides do material que foi apresentado, que fica muito mais fácil. E na sequência, voltamos a conversar sobre o mesmo tema, que seria esse do procedimento sumaríssimo. Tudo bem?